Essa semana se comemorou o Dia Mundial da Saúde e a nossa equipe Arena Combat quer deixar a sua contribuição para você, atleta de alta colisão. Você vai conferir agora uma matéria que trata sobre o protetor bucal. Fiquem atentos, pois muitos pensam que a função do protetor bucal é somente para proteger os dentes, pois ela vai muito além disso. Vamos conferir aí com o especialista em odontologia esportiva, Dr. Rafael Portugal. Confiram aí. São dispositivos intraorais que podem ser utilizados por qualquer pessoa, independente dela ser um atleta profissional ou não. A função do protetor bucal especificamente, é proteger a região dos dentes e a região da face mais próxima aos dentes. Tá? Regiões essas podem estar sujeitas a algum tipo de impacto na prática esportiva, seja ela skate, bicicross, hoje muito utilizado nas modalidades esportivas de lutas, o MMA, que vem crescendo mundialmente. A função dos protetores é basicamente de proteção para o atleta. Primeiro, ele tem que estar adaptado à cavidade oral do atleta. Então, são protetores que não têm uma adaptação adequada, perfeita aos dentes e à arcada, a tendência é que eles saiam durante o choque, durante o trauma, ou que exista um vácuo, um espaço entre o protetor e o dente ou o tecido ósseo. Então, ele não consegue absorver o impacto da forma adequada. O segundo fator seria a espessura dos protetores. Dependendo de crianças até atletas profissionais, existe uma graduação de espessura, sendo que a espessura mínima é em torno de 4 mm e a máxima de 7 mm. E os protetores pré-fabricados, eles não têm essa espessura. O terceiro ponto que é importante para um protetor é que ele tenha um material que seja capaz de absorver o impacto. Ele não pode ser totalmente flexível, porque senão o impacto passa totalmente para a cavidade oral do atleta, e ele não pode ser totalmente rígido, porque senão da mesma forma esse impacto passa. Os protetores bucais podem ser feitos para qualquer pessoa, independente da idade, independente da atividade esportiva que ela pratique. As crianças, que é uma grande preocupação dos pais, atividades que cada vez exigem mais contato, como skate, bicicross, hoje eles praticam muitas lutas em academia, podem ser utilizados. Não vai gerar nenhum tipo de problema para o crescimento da criança, nem para o crescimento da arcada dentária da criança. Esses protetores são feitos alívios, já pensando nesse crescimento do rosto da criança, nesse crescimento da arcada. Então, crianças a partir de 9 anos podem estar usando protetores bucais específicos para o tamanho delas. Em relação à proteção deles especificamente para os lutadores de MMA, além da proteção do trauma direto, seja o trauma direto de um soco, de um chute na arcada dentária, toda a região que envolve os dentes e a região óssea, eles geram um tipo de proteção diferenciado em relação aos outros protetores comuns, que é uma proteção que previne traumas que geram fraturas da articulação mandibular, que está na base do crânio, e que o atleta venha a ter a lesão chamada concussão cerebral. Os protetores bucais são feitos para durarem até 1 ano. Nós não indicamos um período tão longo do uso de protetores bucais, principalmente em crianças. Mesmo crianças que utilizam aparelho, crianças que estão em fase de crescimento, adolescentes, nós indicamos a troca a cada 6 meses. Os materiais dos protetores personalizados, eles conseguem resistir até 1 ano, mas principalmente para atletas profissionais, a gente pede para que seja trocado a pelo menos a cada 6 meses. A higienização adequada de um protetor bucal deve ser feita diariamente, toda vez que se utiliza esse protetor bucal. Existe uma série de soluções antissépticas no mercado que, ao ser utilizado, esse protetor deve ser lavado com água, sabão, creme dental, e depois ele deve ser embebido por essa solução desinfectante, que é o que vai propiciar, além de evitar o ressecamento desse protetor, evitar a formação de colônias de bactérias, de fungo, que pode vir trazer alguma doença para o atleta.
processo de confecção do protetor bucal, ele tem algumas etapas, basicamente a consulta inicial. A consulta inicial do atleta ao cirurgião dentista, é feito um exame da cavidade oral desse atleta para detectar se tem algum problema articular nesse atleta, se tem algum problema de oclusão. Com os protetores montados, nós vamos para a fase de confecção da parte multilaminada com as placas de EVA, onde pode ser utilizado placas coloridas, várias cores. Hoje tem branco, preto, amarelo, azul, dependente da cor que o atleta desejar, hoje é possível. O protetor estando pronto, nós marcamos uma nova consulta com o atleta. Nós vamos fazer o ajuste desse protetor à boca do atleta, para que a gente realmente tenha um protetor que, além de ser confortável para o atleta, desempenhe a função de proteção para ele. É uma dúvida muito frequente as pessoas que estão fazendo o uso de aparelho, que estão em tratamento ortodôntico, né? Eu devo ou não utilizar um protetor bucal? Principalmente nesses casos, você deve utilizar um protetor bucal, porque o risco de lesão dos tecidos, principalmente da área de lábio e de bochecha, é muito grande pelo impacto. Então, os protetores bucais, eles têm que conferir a proteção, mas não podem interferir no planejamento do dentista, do ortodontista em questão. Aqui nessa etapa agora, nós já estamos na parte de fazer a prensagem da primeira camada do protetor, da qual é feito um aquecimento adequado para não haver a alteração da espessura da placa. Assim prensado dessa forma, foi feita uma cópia fiel da primeira camada para a posterior segunda camada, até a parte da fazer a personalização dela, com uma terceira camada somente para plastificar e proteger o protetor para ficar de forma adequada na boca. A gente faz a personalização entre essas camadas e a gente sempre faz uma última camada transparente, totalmente transparente, que é para justamente proteger a personalização. Porque essa personalização ela não pode estar em contato com a boca do atleta, né? Ela tem que ser protegida. Primeiro que ela sairia, que pode ter algum elemento tóxico. A gente protege com uma última camada transparente. Aqui nós já temos o modelo pronto para poder fazer a nossa personalização. Após feita a etapa de prensagem, nós passamos para a nossa fase de personalização para o nome do atleta, conforme ele queira, é feita a arte e adicionado. Após isso, fazemos o acabamento final para poder dar conforto ao máximo ao atleta ao ser colocado anterior à luta. A gente pode personalizar colocando nomes dos atletas, colocando, a grande maioria dos atletas querem o UFC, que é o sonho deles, do MMA, colocar o próprio nome. Então a adaptação do protetor personalizado na arcada ele é muito superior. Isso tem que ser verificado na boca do atleta.
para tirar o protetor é muito mais difícil. É essa adaptação que confere proteção ao atleta.